nós pudéssemos estar contribuindo e sendo fonte de bênção uns para os outros. Amém? Senhor Paulo, por favor, venha até aqui. Vamos receber com uma salva de palmas Paulo Rogério. Paulo Rogério tem algo para compartilhar. Por favor, o microfone é seu. Amém. Amém, igreja. Hoje a gente está aqui, né? Vem para cá, minha amada esposa. Olha como ela está linda, de cabelo novo. Hoje ela está fazendo 18 anos. Até o cabelo ela Até de profissão tem mais do que isso. Mas é pouca coisa, só dias. Amém? Vem cá. A gente está aqui para dar um testemunho, né? Sobre, mais uma vez, como Deus tem cuidado de nós. E eu trouxe aqui, gente, está um pouquinho bagunçado, mas eu trouxe aqui o meu livro dos sonhos. Não sei se todos aqui têm, mas eu acho que foi em 2018, 2019, que eu fiz até um curso com a Almerinda, né, da Sara do Recreio, e eu tinha esse livro já guardado um tempão. Falei, gente, o livro está guardado e eu não boto uma foto lá. Até falei assim, que isso? Aí, assim, foi um curso de finanças que eu fiz com a Almerinda, muito, muito interessante. Aí eu comecei a colocar algumas fotos de algumas coisas que eu comecei a orar. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, eu sei que não dá para ver muito bem. Essa aqui é uma esquadrejadeira, né, para marcenaria, e aqui uma marcenaria completa. Porque, na época, eu fazia os móveis na varanda da minha casa. Eu trabalhava na empresa e a Aline ficava feliz da vida, né? Eu até botava um paninho ali na varanda para não entrar poeira, mas ela... Isso. Aí eu saía da empresa às 6 horas e ficava trabalhando ali até 11, meia-noite. Depois, no outro dia, 5 horas, já estava indo para a empresa. E então eu botei assim uma esquadrejadeira e botei uma foto de uma marcenaria completa. E fui orando, sabe? Orando, de noite eu orava com o livro, né? Botando as mãos no livro. Aí, quando foi 2021, né? Em 2021, a gente conseguiu comprar a máquina, a esquadrejadeira, e conseguimos alugar um galpão pequenininho. E antes disso, eu aluguei um espaço de um rapaz. Mas é uma coisa muito importante que eu queria falar com você. Tenha profetas na sua vida, amigos que acreditam em você. Porque, assim, graças a Deus, a gente tem amigos e pastores. Eu vejo, assim, a pastora Ana, pelo que ela acredita em mim, porque, assim, desde quando a gente se conheceu, foi uma mudança, que na época eu ainda viajava, né, ainda trabalhava em caminhão, o pastor Washington também, mas assim, a pastora Ana falava assim, Paulo, o trabalho das suas mãos, aí a primeira vez que eu fui fazer um serviço no Rio, aí eu peguei uma carona com eles na volta, ela falou assim, você vai vir aqui muitas vezes, esse é o primeiro de muitos. E realmente, a gente foi lá várias vezes. E assim, eu tenho o Rodolfo que... Depois da Aline, acho que é ele que me escuta mais. Tem que ter uma paciência de Jó. Qualquer coisa, Rodolfo. E o Gustavo Castro, quando eu aluguei esse espaço de um rapaz, né, fiquei todo feliz. Gustavo, eu aluguei um espaço que já tem máquina. Aí o Gustavo falou comigo, falou, Paulo, fica feliz, agradece a Deus, mas isso é só um momento. Em breve você vai sair daí e vai para uma loja de vocês. Aí, quando foi em 2021, a gente foi para a loja. Aí eu falei assim, Senhor, ainda não é essa. Porque é uma marcenaria pequena e a gente trabalhava todo apertado, né? E hoje, assim, para a honra e glória assim, do Senhor, eu agradeço muito a esses profetas, que é os pastores, o Rodolfo, o Gustavo Castro, sabe? Entre outros, né? Muitas pessoas, principalmente a minha esposa, que está sempre compartilhando comigo, assim, das dores e das alegrias. E eu sei que não é fácil para ela. Mas aí quando foi... Não é, gente, não é. E esse ano, no ano passado, já a gente mudou para um lugar maior. E quando foi esse ano, a gente mudou de novo para um lugar maior. Hoje a gente tem lá 4 funcionários, com 2 máquinas. E assim, um galpão bem, bem grande. O pastor Gilmar já esteve lá orando lá com a gente lá. E assim, só motivo de agradecer a Deus, sabe? Mas desde quando eu fiz esse livro... eu comecei a orar para que Deus me abençoasse a gente, né, que a gente tivesse uma caminhonete maior para poder levar os móveis. E orando, e orando, e orando. E de vez em quando dava aqueles piti com Deus, né? Senhor, todo mundo realiza. Ela sabe. Eu acho que ela fica me vigiando orar. Acho que ela fica me vigiando quando eu estou orando lá.
E eu, Senhor, poxa vida, está precisando tanto, está fazendo tanta falta. Teve um dia que eu fui, umas 2 vezes já que eu fui fazer entrega e o carro não subiu. Teve um dia que eu fui entregar lá no sítio do Rodolfo, a gente teve que pedir para vir outro carro para ajudar. Falei, meu Deus. E assim, orando, mas, gente, é uma coisa muito interessante. A gente nunca pode desistir, porque tem gente que começa a orar e depois desanima, né? E eu estou já há uns 5 anos orando por esse carro. Sabe? Mas assim, eu nunca desisti. Aí eu ia, tá aqui, né, a foto da caminhonete, não é essa, mas assim, era só representando, né, a foto. E esse livro, sabe, tem algo muito especial, porque sempre quando eu venho entregar o dízimo, né, eu sempre falo com Deus, falo, Senhor, eu boto ali nos alvos, na semeadura, né, os meus sonhos. E assim, tudo que a gente semeia, a gente colhe, né, amor? Não é fácil? Não é fácil. Às vezes é lágrimas. Esse ano, assim, eu comecei o tratamento porque demorei muito a procurar ajuda psicologicamente, né? Aí estou com depressão, crise de ansiedade, várias coisas, mas assim, uma coisa que eu nunca deixei, mesmo deprimido lá em depressão, eu sempre orava e chorava com a Aline, principalmente ela, né? Tenha paciência também que, né? Mas, assim, gente, foi muito interessante, porque eu já de vez em quando dá aquele desânimo, e você ora, e a Aline falando comigo, amor, no momento certo, Deus vai abençoar. Essa semana mesmo, semana passada, eu estava conversando com o Rodolfo sobre isso. Aí, quando foi essa semana, a gente foi fazer uma entrega de um cliente que já tinha me falado, assim, meses atrás. Ele falou assim, não, quando eu conseguir comprar uma caminhonete, eu vou vender para você. Aí, essa semana, a gente botando um serviço assim, complicadíssimo. Só que eu falei com a Aline, nossa, Aline, que ambiente bom, né? Um casal assim, sabe, muito legal. Aí ele falou comigo, falei, Paulo, ó, eu estou com um Jetta aí para vender e eu vou hoje lá conversar com o rapaz que ele tem uma caminhonete para me vender. Se eu comprar, eu vou passar para você. Aí eu fui, falei com a Aline, cheguei em casa, falei com ela de noite, né? Aí ela falou assim, amor, eu estava orando sobre isso hoje. Que ela está lá, né? Além de eu estar orando, ela está sempre orando assim pelos meus sonhos, pelos nossos sonhos. Aí, quando foi de noite, o rapaz me mandou a foto da caminhonete dentro da garagem dele. Falou assim, aqui, ó, já é sua. Aí eu falei assim, meu Deus. A Aline falou assim, você é doido? Você está andando muito com o Rodolfo. Porque, assim, como é que a gente vai comprar essa caminhonete? Eu falei assim, amor, não sei, vamos ver. Aí eu fui lá conversar com ele. Aí eu juntei cheque de cliente que eu tinha. Aí esse rapaz já estava... Eu nem sabia que ele tinha tanto dinheiro assim para me pagar. Porque até ele me falou, ele falou, rapaz, a obra da nossa casa, ele gastou mais de 1 milhão na casa dele. Aí ele falou assim, a obra da nossa casa teve muitas pessoas aqui que me ajudaram. Você foi fazendo os móveis e você nem ia me cobrando, porque realmente às vezes eu não tinha. Aí tinha uma quantia já para receber com ele, tinha cheque de cliente, eu fui juntando tudo, fui lá na casa dele conversar com ele. Aí o Paulo Ricardo também, ele e a Estezinha, né, porque na nossa família todo mundo sofre junto. A gente se alegra junto, mas a gente ora junto. Aí o Paulo Ricardo me mandando mensagem, eu lá conversando com o rapaz, aí ele falou comigo, falou, Paulo, essa diferença que deu, eu não quero cobrar juros seus. Eu sou trocador de carro, sou trocador de terreno, mas isso aqui, como que você quer pagar? Por mim, o que eu preciso é à vista, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você me fale quanto que você quer me pagar essa diferencinha aí. Eu falei, ó, aí eu fui ousado com ele ainda. Eu falei, ó, é assim, 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 até março e depois até agosto eu quito o resto com você do ano que vem. Tô ficando igual o Rodolfo. Aí ele falou, não, então tá feito o negócio. E daqui a pouco eu já mandei mensagem para o Paulo Ricardo, filho, está fechado, estamos com o carro, para a honra e glória do Senhor. Amém? Trouxe a chave, né, para o pastor ungir. Não, na hora que está indo conversar com o cara, me manda mensagem, pastor, por favor, ora por mim, assim, eu ligo para ele, oro com ele. Na hora que ele consegue o carro na mão, ele fica mandando mensagem. Falei, Paulo, tem muito cara de pau, né? Que tal me ligar também? Coloca a sua mão aqui em direção a eles, vamos dar graças a Deus por isso. Põe a mão, põe isso aqui, a mãozinha aqui, isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças pela maneira como o Senhor tem feito o Paulo e a Aline prosperarem. Pela maneira, Senhor, como a bênção do Senhor tem estado sobre eles, sobre a casa deles, sobre os seus filhos, Pai.
E nós queremos, Senhor, te dar graças por mais essa conquista. E queremos consagrar este veículo ao Senhor. Te pedindo, ó Deus, que o Senhor guarde este veículo, guarde a sua mecânica, Senhor. Guarde o ir e vir do Paulo neste veículo. E que ele seja também um instrumento abençoador, tanto para eles como para outras pessoas, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque em tudo isso existe a mão graciosa e poderosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, querido. E hoje é aniversário da Aline. Coloca a sua mão em direção à irmã. Ela está fazendo 18 anos. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te dar graças também pela vida da Aline. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá a ela a bênção de poder completar mais um ano de vida em Ti. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor, com a Tua mão de poder, possa estar cumprindo nela todo o Teu querer. E que o Senhor esteja aplicando na vida da Aline, Senhor, aplicando na vida dela, Senhor, as Tuas pisaduras, Jesus. E restaurando completamente a sua saúde. Nós a abençoamos assim, com saúde, e celebramos ao Senhor pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A cantina é por conta dela, tá, gente? Você pode desejar o que quiser, Paulo. Você pode desejar o que quiser. Vou ficar com o livro dos sonhos. Amém. Fique de pé. Quero que a gente possa cantar essa música juntos, ministrar a Deus. Eu creio que em todos os aspectos, nós como igreja, estamos vivendo o novo de Deus. Posso ouvir o seu amém? E esse é um fato. Então diga para Ele: vem visitar hoje aqui. Vem, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Oh, Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declara isso para Ele. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos juntos, vem visitar. Vem me visitar hoje aqui. Sim, eu quero conhecer mais de Ti. Mais de Ti, ó Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Santo Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver
Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos experimentar o novo do Senhor em toda a extensão da nossa experiência humana, em todos os aspectos das nossas vidas, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que o desejo do Teu coração é que isso venha a ser uma realidade na vida de cada um de nós. E é por isso, ó Espírito Santo de Deus, que nós rogamos ao Senhor: sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Tira, Espírito Santo, de nós tudo aquilo que não tem nascedouro no Senhor, tudo aquilo que é obra maligna, tudo aquilo que é fortaleza mental que é contrária ao Senhor. Sopra sobre nós todos os enganos, remove de nós todos os enganos, sopra sobre nós a vida do Senhor. Aonde há morte, tira, Senhor, remove e traz vida em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas. Sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Tira de nós toda a religiosidade, tira de nós toda a timidez, toda a vergonha, tudo aquilo que nos impede muitas vezes de nos expormos ao Senhor e pelo Senhor. Remove de nós, remove de nós, remove de nós todo o pecado, Senhor, todo o pecado, remove de nós, sopra sobre nós, Senhor, aquilo que representa nó nas nossas vidas, que tem atado a nossa história, que tem atado a nossa experiência contigo, e nos impede de avançar, nos impede de progredir. Espírito Santo, desfaz esse nó, desfaz esse nó, remove essa atadura, remove essa atadura. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós queremos viver o novo do Senhor, e o desejo do nosso coração, Pai, e cremos que esse é o desejo do Teu coração, que ninguém possa ficar de fora do novo do Senhor, do novo do Senhor. Nós vamos todos juntos, Pai, nós vamos todos juntos, Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Dá uma forte salva de palmas a Ele. Graças a Deus, graças a Deus. Senta rapidinho, abre a sua Bíblia rapidinho, tudo muito rapidinho. Lá em Isaías 43, versículo 19, existe um texto, não sei se foi a pastora Andréia ou se foi o pastor Gilmar que pregou sobre esse texto. E o tema da palavra que eu dei é algo novo. Diz assim: pois eu estou prestes a realizar o que, gente? Quero ouvir mais alto. Pois eu estou prestes a realizar o que? Algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. É muito interessante que quando Deus diz que Ele vai abrir caminho no deserto e rios em terra seca, Ele está falando de impossibilidade. Abrir um caminho no deserto e fazer com que rios existam em terra seca, isso está falando de impossibilidade. Esse algo novo que Ele fará acontece justamente no terreno da impossibilidade humana. Posso ouvir o seu amém? O algo novo de Deus acontece no terreno da sua e da minha impossibilidade. E eu quero que você possa pensar rapidamente, trazer à sua mente rapidamente situações da sua vida, na sua existência, na sua história familiar, na sua experiência de vida, e que justamente você olha e diz assim: não é possível, não tem como modificar isso. Deus fala que Ele vai fazer algo novo justamente dentro da sua impossibilidade e da minha impossibilidade. A nossa impossibilidade nunca foi ou será a impossibilidade para Deus, mas sim possibilidades. Vou ler de novo. A nossa impossibilidade nunca foi ou será
impossibilidades para Deus, mas sim possibilidades. Tem horas que nós queremos restringir a ação de Deus, porque a nossa própria ação, ela está restrita. E nós achamos que Deus está restrito à minha impossibilidade. Porque tudo diz não, tudo diz contra. Só que Deus está chamando para você, está chamando você e a mim, está dizendo: eu vou fazer algo novo. Eu vou abrir caminho no meio do deserto e vou fazer rios na terra seca. Qual é a sua terra seca? Qual é o seu deserto? O que você já deixou de sonhar por achar que não é possível? Eu estava conversando esses dias com um cliente e eu falei para ele: eu nunca imaginei que eu fosse chegar aos 60 anos cheio de planos, querendo realizar tudo que eu não realizei com os 20. Cheio de plano, eu estou cheio de vitalidade, estou cheio de vida, estou cheio de energia. Minha mulher que eu diga. Então a Ana Maria assim: você precisa descansar. Mas eu quero que você possa pensar: nossa impossibilidade nunca foi ou será impossibilidade para Deus, mas sim possibilidades. Algumas impossibilidades importantes que estão registradas na Bíblia, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira eu quero destacar: Zacarias e Isabel são pais em idade avançada. Lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de o quê, gente? De idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e eu estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Quero que você entenda uma coisa aqui. Era tão absurdo aquilo que Deus estava dizendo para Zacarias, que ele falou assim: mas como é que pode ser isso? Eu já dobrei há trocentos anos o cabo da boa esperança. Isabel, então, meu Deus do céu. Mas Deus está falando para ele: eu vou fazer algo novo. Eu vou tirar a vergonha de vocês. Porque naquela época, uma mulher que não podia gerar, que era estéril, era uma vergonha. E aí é muito interessante que quando chega no capítulo 1, versículo 24, obrigado, Gabriel. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou... Não, até o versículo 25. Até o versículo 25. Tá? Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Deus fez algo novo na vida de Isabel e de Zacarias, quando eles achavam que nada diferente poderia acontecer. É bom que eu estou na fase idosa, né?
E eu posso falar para os idosos de plantão. Não é hora de pendurar a chuteira não, querido. É hora de crer que Deus ainda vai fazer coisas novas na sua vida e vai usar você de maneira significativa. Posso ouvir o amém? Amém. Cadê os tecelões dizendo amém? Amém? Muito bom. É nesse momento que Deus quer fazer. A Bíblia fala, o derramado do Espírito fala assim, que os velhos sonharão. Sabe o que quer dizer? Sabe o que alimenta a vida? São sonhos. O que alimenta a vida são sonhos. Então, na terceira idade, Deus está falando, os velhos sonharão. Os velhos continuarão tendo expectativa de vida e de realização. Eu estava vendo uma reportagem passando, eu acho que foi na CNN, uma reportagem mostrando que Santos, no litoral de São Paulo, é a terceira melhor cidade para idosos. E uma coisa que eu achei fantástico nessa reportagem, muitos idosos empreendendo. Uma senhora que começou a fazer doce, porque o seu neto precisava de levantar recursos para a faculdade, e ele incentivou ela, vamos começar a fazer os seus doces, para que eu pudesse vender na faculdade. E ela começou a fazer isso, e começou a ter uma aceitação no meio dos amigos dele. E aí quando ela percebeu, ele falou assim, vó, faça isso para completar a sua renda, para a sua subsistência. E assim ela começou. Idosos, pessoas idosas, com mais de 60 anos, empreendendo. A Bíblia fala que os jovens, que os velhos sonharão. Então não é hora de pensar numa aposentadoria, onde você vai ficar sentada na cadeirinha, assistindo televisão, sabe? E tomando aquela aguinha. Você vai ficar gaga se você fizer isso. Vai ficar gaga. Daqui a pouco, você não está lembrando de nada. Por quê? Porque você resolveu pendurar as chuteiras. Querido, isso não é saudável. Isso não é saudável. Todas as pessoas que estão em idade avançada e que têm propósito de vida, têm vitalidade. Você não pode pensar numa aposentadoria para simplesmente cruzar o braço. O que você vai fazer? Porque os velhos sonharão. Um outro texto, uma outra situação de impossibilidade. Maria fica grávida de Jesus enquanto era virgem. Agora sim, lá no capítulo 1, versículo 26, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Vamos falar isso juntos? 1, 2, 3. Pode ser mais forte. Pois nada é impossível para Deus.
Deus pode fazer uma mulher estéril em idade avançada gestar. Deus pode fazer uma mulher virgem que nunca teve relações com um homem gestar. Pois nada é impossível para Deus. E é interessante que Maria quis saber do anjo como é que aconteceria aquilo, já que ela não tinha relação com homem nenhum. Ele falou assim: o Espírito Santo te envolverá. E ele vai gestar em você a pessoa de Jesus. Sabe o que quer dizer? As promessas que Deus tem para você e para mim, o Espírito Santo precisa nos envolver com a presença dele e gestar, tornar realidade, cumprir realidade a promessa que Deus tem para nós. Permita-se engravidar do Espírito Santo. Permita ser envolvida pelo Espírito Santo. Permita que ele gere em você nesses dias a vontade de Deus na sua vida. Permita e desista daquilo que é a sua vontade e opte pela vontade de Deus. É muito mais significativa, tem muito mais sentido, é o que traz propósito de existência. Por último, uma outra impossibilidade: a cura de um paralítico e a ajuda dos amigos. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre quem, gente? Sobre Jesus. Volta para mim no final, novamente, Gabriel, por favor. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Próximo. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Posso ouvir o seu amém? De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. O que Deus quer é que nós possamos ver no nosso cotidiano essas coisas maravilhosas. É interessante que eu quero fazer uma observação nesse texto, porque a primeira coisa que Jesus faz em relação àquele homem é perdoar os seus pecados. Existem algumas enfermidades que estão ligadas a um pecado específico nas nossas vidas. Tanto que Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Então existem pecados que adoecem. Existem pecados que enfermam, não apenas a alma, mas o físico. Uma vez que aquele homem teve os seus pecados perdoados, ele teve a sua saúde restaurada. Quero que você observe isso. Uma outra coisa também que me chama a atenção: não corra a carreira da vida sozinho. Não passe pelas suas dificuldades sozinhos.
Nós estamos vivendo um momento da nossa história, da história da humanidade, onde nós somos levados a correr a carreira da vida sozinho. Sabia que muitos estudiosos hoje estão discutindo sobre a maneira como hoje nós, os pais, criam os seus filhos pelo seguinte: hoje, os filhos, aquele que é pai, aquele que é mãe, muitas vezes tem que cuidar dos seus filhos sozinhos. Não pode mais contar com a ajuda dos avós paternos, dos avós maternos. Aí hoje está sendo estudado da importância desse apoio da família estendida. Porque, gente, ser pai e ser mãe não é fácil. Eu lembro de um casal que está morando fora do país, e quando eles vieram para mim, era justamente essa a crise, porque eles tinham 2 filhos pequenos e eles não podiam contar com ninguém, a não ser com eles mesmos. E ela chorava, porque estava sendo muito difícil para ela. Foi, querido, você tem que construir uma rede de apoio para vocês, para que vocês possam ter suporte. Então, essa rede de apoio, ela é importante. Diz que eu tenho uma cliente angolana, que está passando por uma situação difícil nesse momento, e ela diz o seguinte: quando nós casamos em Angola é diferente quando vocês casam no Brasil. Quando vocês casam no Brasil, vocês chamam os pais do seu esposo de sogros, e os pais da sua esposa vice-versa, né? Aqui não, nós chamamos de família, de pai. Então, por exemplo, ela está com câncer, e a sogra dela fala para ela: eu não vou deixar você, eu vou continuar cuidando de você. E ele fala: minha filha. E eu estou trabalhando com ela para que ela possa aceitar, sem se sentir pesada, o cuidado desta mulher. Ela falou assim: porque nos tornamos uma família. Então existe essa questão de não caminhe sozinho. Observa que este homem estava doente, e quem foi que levou ele até Jesus? Os amigos. Existem momentos, queridos, que você vai estar numa maca sem conseguir andar, e se você não tiver amigos para poder pegar você nessa maca e andar com você até a presença de Deus, você vai continuar sem a cura, sem a ministração de Deus. E é interessante que esses amigos eram persistentes, né? Tinha uma multidão que os impedia de chegar perto de Jesus. E eles começaram a ver possibilidades. Quando nós temos amigos, eles começam a ver possibilidades onde nós não conseguimos ver. Aonde a nossa dor, a nossa circunstância tira de nós a visão de podermos ver possibilidades na situação. Chega de estar sozinho. Isso é maligno, isso é perverso. Deus não nos criou para estarmos sozinhos. Deus não nos criou para correr a carreira da vida sozinhos. Sempre vai ter pessoas que vão poder ser suporte para você. Acontece que tem horas que nós não queremos. Nós não queremos. E eu quero dar um exemplo meu. Nesse meu último episódio de depressão, eu não queria ninguém perto de mim. Ninguém. E eu lembro que um dia, Ana Maria, sorrateiramente, ligou para Gilmar, Andréia, Josi e Flávio, pedindo que após o culto eles fossem lá em casa, para orar por nós, porque eu estava muito mal. E aí quando eu vejo a Ana Maria arrumando a casa, vejo o interfone tocar, eu falei: quem é? Ela falou: meu bem, é Gilmar, Andréia, Josi e Flávio. Eu falei: não acredito. Ela falou assim: eu pedi que eles viessem orar por nós. Aí eles entraram, eu me arrumei, tentei ficar um pouquinho melhor do que eu estava, sentei, falei um pouquinho para eles sobre mim. Eu acho que eles não ficaram 15 minutos lá em casa, porque eu praticamente os expulsei da minha casa. Virei para eles e falei assim: vocês vieram aqui para orar, né? Então tá bom, que eles podem orar que eu quero ir para a cama. Porque eu sei que quando eu não estou bem, eu tenho muita dificuldade de receber ajuda.
E eles estavam ali para ser apoio para minha mulher. Graças a Deus que não ficou nenhum ressentimento no coração dos irmãos. Não ficou nenhum ressentimento. Eles entenderam que a minha dor me impedia de poder receber o apoio, o amor, o carinho e o cuidado deles. Mas deixa eu te falar, nós precisamos saber nos esticar. Porque às vezes não é que as pessoas não queiram nos ajudar, é que nós não queremos ser ajudados. E às vezes achamos que nós não somos nem dignos de recebermos a ajuda. E muitos de nós vivemos muitas dores, muito sufocamento, sozinhos. Sabe o que isso acontece? Isso pode levar você à morte. Isso pode levar você ao suicídio. Porque um suicida, ele não quer tirar a vida dele. Ele quer exterminar a dor dele. Eu nunca quis terminar a minha vida por terminar. Eu queria encerrar a dor. Então, observa que esses amigos, eles foram insistentes. E aí Jesus, e a palavra de Deus fala que Jesus, vendo a fé deles, não era vendo a fé do paralítico, é vendo a fé deles. Sabe o que quer dizer isso? Existem momentos que você vai estar numa cama, enfermo, que você não vai ter nem fé da possibilidade que Deus pode fazer diferente, mas existem pessoas que estão crendo por você. É por isso que você precisa ter pessoas junto com você, porque elas vão crer e vão dizer, é possível, quando tudo e quando você diz, não é possível. Eu quero que você pense nisso. Esses amigos acessaram Deus pelo seu amigo paralítico. Esses amigos desencadearam um processo de cura, um processo de restauração na vida do seu amigo paralítico. Deus vai colocar pessoas, e tem colocado pessoas na sua vida, que vão acessar Deus quando você não tem condições de acessá-lo. E nós vamos poder dizer, como muitas pessoas que ficaram admiradas, hoje vimos coisas maravilhosas. Fique de pé, por favor. Quero que você traga à sua mente aquilo que é a sua impossibilidade. E nós vamos cantar essa música novamente com o pastor Rodolfo e a pastora Paloma. E que você possa pedir ao Espírito Santo para que Ele possa te envolver. E fazer de novo esse algo novo. Que estava dentro até mesmo da sua impossibilidade. Mas que tenha liberdade de poder ministrar a sua vida. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez.